Vamos falar da longevidade que, assim de uma maneira muito simples, significa viver muito. Cordiais saudações, geração ENTA, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Indi. Sintam-se todos cumprimentados. Sintam-se cumprimentados. Estamos juntos mais uma vez para abordarmos assuntos do nosso interesse. Umas pequenas notas antes de entrarmos no nosso assunto. Primeiro, recordar que num dos nossos vídeos anteriores apresentamos a preocupação de uma senhora que se queixava da sua situação e, se recordam, ela tinha dito que vive sem apoio e eu precisei primeiro de pedir autorização a ela para poder publicar o número. Portanto, o número é dela e quem puder apoiar seria muito bom. É uma senhora de fato que precisa, trabalhadora, honesta, mãe e pai, avó e avô. Vejam que é uma mulher que por vezes acorda às 3 horas da madrugada neste tempo de frio, vai ao mar pescar, às vezes não consegue nada, volta, faz uma chamba dela. Portanto, é uma mulher muito esforçada. Se tiver nem que seja 1,50 meticais, deixe de comprar aquela cervejinha ou aquela pizza e vamos ajudar alguém que precisa e com certeza vamos pousar a nossa cabeça na almofada e nos sentirmos melhores. O número é 84 36 71 87. Portanto, isto é o número daquela senhora. A ajuda que vocês derem vai diretamente para ela. O nome é Angélica Paulo Manguele. Bem, vamos entrar no nosso assunto de hoje e vamos falar da longevidade que, assim de uma maneira muito simples, significa viver muito. E vamos falar de alguns autores que estão ligados à medicina e publicaram livros e eles defendem a ideia de que o envelhecimento é uma doença e tem cura. Os médicos sabem melhor que eu que a Organização Mundial da Saúde tinha, portanto, publicado que o envelhecimento é uma doença, mas depois as pessoas reclamaram: como é uma doença? Se é doença, tem cura. Então, um outro grupo de médicos diz que sim, é doença e tem cura. Então, vamos ler o que dizem alguns desses médicos que defendem a ideia de que o envelhecimento é uma doença e que pode ser curada. Vou começar a ler uma frase que eu vi na internet. Eu não sei a quem pertence esta frase. Se é do Dr. Ronald Zancan ou se é da senhora Elizabeth Blackburn. Não sei a quem pertence, mas a frase diz: nós nascemos para viver 120 anos com saúde, energia, lucidez, produtividade e felicidade. Vejam, 120 anos é o que eles dizem. Vamos ver mais à frente que universidades holandesas têm outro pensamento. Vamos então começar pelo Dr. David Sinclair, espero que eu esteja a pronunciar bem o nome, que é professor de genética na Universidade de Harvard. Sabem que Harvard é uma universidade de renome no mundo, uma universidade americana. Publicou o livro Tempo de Vida, que foi considerado um best-seller. E neste livro ele afirma: imagine um futuro onde envelhecer é opcional. Estão a perceber isso? Quer dizer, a pessoa escolhe. Não, eu quero envelhecer ou eu não quero envelhecer. Portanto, imagine um futuro onde envelhecer é opcional. Ele ainda afirma
que o envelhecimento é uma doença curável e tanto este senhor, David Sinclair, está há mais de 10 anos a realizar estudos para retardar ou reverter o envelhecimento. Portanto, este é o primeiro autor, o primeiro defensor desta teoria de que podemos viver no mínimo 120 anos. Vamos falar agora da Elizabeth Blackburn, que é chefe do Departamento de Bioquímica na Universidade de Califórnia. Ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2009 pela importante descoberta da telomerase. Portanto, telômeros são, portanto, uma parte do nosso DNA e que, quando nós nascemos, pensa-se que aqueles telômeros são bastante alongados e, conforme crescemos devido à reprodução das células, estes telômeros vão encurtando. Então, uma das hipóteses é que deve-se fazer o máximo para se encurtar estes telômeros que estão nos nossos DNAs. Então, esta senhora, Elizabeth Blackburn, portanto, que trabalha na Universidade de Califórnia, impulsionou consideravelmente o estudo sobre a longevidade. É considerada a maior autoridade mundial no estudo da longevidade e afirma que é possível bloquear o envelhecimento, viver uma vida longa, saudável e repleta de realizações e que é possível também rejuvenescer. Portanto, esta senhora apresenta pesquisas de alto nível e já foi Prêmio Nobel. Está na mesma linha que o David Sinclair, que envelhecer alto lá. É possível bloquear, como ela diz, ou é possível, pelo menos, retardar e rejuvenescer. Temos mais um, que é o Linus Pauling, que foi um químico quântico e bioquímico dos Estados Unidos, que infelizmente já não está entre nós. É um dos principais químicos do século XX, 2 vezes Prêmio Nobel, para além de outras condecorações, portanto, tem uma série de condecorações. Isso para mostrar que são pessoas de alto gabarito quando se fala de conhecimentos, não é uma Filomena que diz uma coisa e outra, são pessoas que dizem e provam. Então, o Linus Pauling, segundo ele, podemos viver mais e melhor. Mais um que defende que envelhecimento para lá, envelhecimento para que vos quero, né? Temos a seguir Craig Venter, que é o pai do genoma humano, e ele escreveu um livro com o título Longevidade Humana. Também ele diz que envelhecimento é uma doença e, portanto, não existe envelhecimento saudável. Não podemos dizer envelhecimento saudável, segundo Craig Venter. Envelhecimento é doença. E se é doença, nunca pode ser saudável, não é? E ele, então, publicou o livro Longevidade Humana. Temos a seguir Michael Roizen e Mehmet Oz. Portanto, são 2 autores, são professores da Universidade de Chicago e escreveram um livro com o título Você Jovem para Sempre. Eu de repente me lembrei daquela canção Forever Young, I want to be forever young. Pois bem, segundo estes autores, parece que é possível. Veja o título, Você Jovem para Sempre. Quem vem a seguir é o Ray Kurzweil, que é um inventor dos Estados Unidos. E ele escreveu A Medicina da Imortalidade. Vejam o atrevimento, é Medicina da Imortalidade. E ganhou diferentes prêmios. Vejam que nós não estamos a falar de simples acadêmicos. São pessoas reconhecidas com prêmios, todas elas defendendo
que o homem pode viver muito mais do que aquilo que nós pensamos. Vejam que eles falam de 120 anos com saúde, não é 120 anos se arrastando. E vamos terminar, portanto, nesta lista com Jeff Bezos, que começou por ser um funcionário da McDonald's e é o homem mais rico do mundo, conhecido como o bilionário da Amazon. Portanto, esta é a sua empresa. Está a gastar 3 bilhões de dólares num laboratório que é o Altos Labs para a pesquisa da imortalidade. Agora nós vamos nos questionar, mas ele está a gastar 3 bilhões de dólares. Será porque está preocupado com os nossos lindos olhos? Não. Ele sabe perfeitamente que se ele descobre o segredo da imortalidade, que aliás é uma preocupação que vem desde o tempo dos alquimistas. Sabem que os alquimistas sempre tentaram procurar o elixir da juventude, né? Que naqueles tempos pensava-se que a juventude eterna estava ligada ao ouro. Tendo muito ouro, vivia-se para sempre. Era assim que pensavam os alquimistas. Então esta é uma preocupação humana de longa data e parece que ainda não encontramos a solução. E vejam, 3 bilhões de dólares. Mas como eu queria ser cientista e apanhar só umas gorjetas aí. Portanto, para a pesquisa da imortalidade. Então, este é um grupo de cientistas, de médicos, de empresários que estão a tentar fazer com que o homem viva muito mais. Agora, nós africanos não vamos nos enganar. Nós temos que tentar viver mais e melhor, tratando da nossa saúde, com exercício físico, com todas aquelas regras que nos ajudam a viver, porque se eles descobrem, podem ter a certeza que não vai ser para o nosso bolso. E não só. Recordem-se que nós tivemos uma doença em 2019 e que essas pessoas foram os primeiros a levantar o braço para a pica, apanharam uma, apanharam duas, apanharam 3 e depois é que mandaram para nós. Não vamos nos iludir com isto. Mas é bom falarmos, sabermos que existe. Quem sabe algum moçambicano se atreve e consegue algum dia chegar lá.